E durante o anúncio dos primeiros ministros que vão integrar o novo governo nessa sexta, o presidente eleito Lula falou sobre a tramitação dessa PEC na Câmara e sobre as emendas de relator, o conhecido aí chamado orçamento secreto. Lula disse não ter problemas com emendas desde que não sejam secretas e que vai conversar com Lira e com Pacheco para auxiliar na aprovação da PEC. Vamos ouvir. E para mim não tem nenhum problema, porque todo mundo sabe o que eu penso de emenda parlamentar. Eu fui deputado constituinte e eu sempre achei que a emenda de deputado é uma coisa importante. O que não precisa é ser secreta. A emenda do deputado, ela pode ser uma emenda muito importante se ela estiver acoplada ao orçamento do governo e às obras preferenciais do governo. E quem decide liberar a emenda, na verdade, é o Poder Executivo. Todo mundo sabe que eu penso isso, o presidente Lira sabe que eu penso isso, e quero dizer para vocês que se tiver qualquer problema, nós vamos conversar. Eu já conversei 2 vezes com o presidente Lira, já conversei 2 vezes com o presidente Rodrigo Pacheco, e se for preciso conversar 10 vezes, eu conversarei 10 vezes para que a gente possa fazer aquilo que for melhor para o povo brasileiro no começo do nosso governo. Vamos aproveitar para chamar Yuri Pita para se juntar a gente aqui nesse plantão de sábado com esse CNN 360 especial. Yuri, você voltou de férias na quinta-feira, achou que ia se livrar do 360 no fim de semana, seriam só 2 dias. E agora você está conosco até no fim de semana, você viu só? Juntinhos. Isso aqui é saudade do 360, tá vendo? É isso mesmo. Não tem Daniela Lima, né? Mas ela sempre está nos nossos corações. Segunda-feira ela volta a 1000 porque tem diplomação. Quero saber a sua avaliação sobre essa fala de Lula. Você já falou bastante ontem também, logo depois do que ele falou sobre esse ponto específico do orçamento secreto. Ele já argumentando e respondendo a uma pergunta, inclusive, que falava: e se tiver problema na tramitação, como é que vai ser? Como é que vai funcionar também se realmente essa questão ali for avaliada pelo STF, que também tem esse avanço do orçamento secreto no STF também. É tudo meio junto, vai ser uma super semana essa próxima semana. Qual que é a sua avaliação a partir disso, então, dessa fala de Lula e também do que esperar para uma semana muito intensa com diplomação, com tramitação na Câmara e também STF votando, analisando a questão do orçamento secreto. Yuri. Foi uma fala para tentar baixar um pouco a tensão dessa expectativa para a semana que vem. Muriel, boa tarde para você, agora com mais calma, e para quem está com a gente aqui nesse 360, neste sábado. O que acontece? De fato, desde que a PEC foi aprovada no Senado e com aquela margem bastante ampla de mais de 60 votos favoráveis dos 81 integrantes do Senado, houve um clima de otimismo por parte do governo de transição, do governo eleito, mas já se sabia que na Câmara a questão seria um pouco mais complexa. Mas, a despeito disso, o PT e os seus aliados acreditam que sim, há ambiente para aprovar a PEC na Câmara, desde que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o orçamento secreto, sobre as emendas do relator, ou não saia, ou não coloque de forma totalmente inconstitucional, ou seja postergada. Mesmo se o STF considerar inconstitucional como um todo as emendas de relator, o orçamento secreto, dizer que não respeita critérios de impessoalidade, de transparência, etc., há mecanismos para serem acrescidos na própria PEC, na Câmara, para que ela contemple de alguma forma um mecanismo de emendas de deputados que possa ser inclusive utilizado de modo discricionário também pelo Executivo. A grande questão que está colocada é achar como fazer com que a liberação dessas emendas não fique apenas na mão da cúpula do Congresso Nacional, ou seja, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e os seus aliados na Câmara e no Senado. Não vai ser o que era antes, quando Lula foi presidente, que só o Executivo decidia para quais emendas liberaria dinheiro, quais parlamentares liberaria dinheiro e, com isso, fazia disso uma moeda de troca para a composição da sua base no Congresso Nacional. Um outro caminho está sendo construído pelo futuro governo, pelo Congresso Nacional e, de certa forma, também pelos ministros do Supremo, a partir da modulação que pode ser feita nesse julgamento que está previsto para ser retomado na quarta que vem, hein, Muriel? É a super semana, Yuri, logo mais. Muita gente chamando, né, que quarta-feira pode ser essa super quarta, emulando a política norte-americana. Na economia tem, né, super quarta, o super terça, a gente fala muito sobre isso e agora essa vai ser uma super semana
principalmente para o governo eleito. E que começa já com a diplomação na segunda-feira, como você disse, nossa cobertura especial. Terça-feira deve ter mais uma série de nomes aí do futuro ministério sendo anunciados e quarta-feira a expectativa para as votações, tanto na Câmara quanto o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Trabalho para a gente não vai faltar. Depois a gente conversa. Obrigada, Até Yuri. já.